Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, agora sim nós temos documentos oficiais sobre TRBL11. Foi divulgado hoje um fato relevante pelos administradores, inclusive citando o laudo que foi divulgado aí pela galera, citando esse laudo e citando também o que ele fez depois desse laudo. Então, cuidado, viu, gente? Cuidado. Quando você vem algo de fundo imobiliário sendo divulgado e a fonte não é citada, vazamento, algo parecido, cuidado. Não tente ser mais esperto do que os outros. Muita gente hoje saiu vendendo desesperado, sem entender o que é TRBL11. Gente, TRBL11 hoje na abertura, ele caiu, ele ontem estava R$ 80,67 e ele já vinha caindo, hein? Que o preço dele era lá acima de 85. Então ele já vinha caindo, ele caiu então na abertura 9%. Na abertura ele caiu 9%. Agora ele está caindo 5,93%. Ainda é uma baita queda. Muita gente, sem entender o que o fundo é, está vendendo. Por que eu falo assim sem entender? Primeiro, vamos lá. Vou dar uma olhadinha aqui no Status Invest para trazer para vocês. É porque isso aqui é fácil, tá, gente? Que é fácil, fácil, fácil. Você entra no site e olha. Mas eu sempre recomendo que leia fatos relevantes, leia relatórios gerenciais. Mas olha aqui o portfólio. Ele é um fundo que tem dois, três, quatro. Aí. Os imóveis que o fundo tem. São vários, né? O galpão que está com problema com o Correios é esse aqui, ó. É um contrato atípico até 2034, construído para o Correio, que está com problema. É esse aqui. Ele é 121 metros quadrados, 121 mil metros quadrados. É, entre os galpões do fundo, o maior galpão do fundo, o maior dos imóveis do fundo, né? Que na verdade o fundo tem mesmo só um, dois, três, quatro galpão. É o que o fundo tem. Apenas. É, exato. Aí ele tem também alguns fundos imobiliários na carteira. E vamos dar uma olhada no relatório gerencial, antes da gente ver os fatos relevantes, né, que saíram hoje aqui. Eu quero só abrir o relatório gerencial para vocês verem que eles realmente não estavam trazendo informações sobre o imóvel. Mas quantos imóveis ele tem? São 5. Você investir num fundo que tem 5 imóveis e 12 inquilinos, se ele dá um problema em um imóvel, o baque é grande. Mas é tão grande assim para você vender com 10% de prejuízo? Igual tinha gente vendendo hoje? Essa é a pergunta. A galera vendeu muito, com muito prejuízo hoje. E aqui, muito abaixo. Aí, eu não vou ler o relatório gerencial, porque o foco é o fato relevante, tá, gente? Mas em Minas Gerais, aonde estão os imóveis, esse imóvel aqui é o de Contagem, é o maior de todos os 5 imóveis do fundo, ocupação de 100%, e é 100% do fundo imobiliário, locado para o Correio, e é 40% da receita do fundo. Aí o pessoal assustou. Gente, é 40% da receita do fundo, mas não é o prédio, 100% do prédio que deu problema. Mas o pessoal assustou. Calma, muita calma aí. Vamos olhar então aqui, fato relevante foi divulgado hoje. Eles divulgaram um fato relevante com perguntas e respostas. Olha, eu nunca vi um fato relevante que é com perguntas e respostas, mas é a primeira vez que eu vi. Publicado hoje, dia 24 de outubro, fala sobre o imóvel, tamanho dele e o tamanho do terreno, o contrato de locação, que é um Build to Suite, e que é o Build to Suite? Construção para aluguel. Vencimento 2034.
construíram, foi adquirido em 2021, já em atividade com locação do Correios. É um ativo de alta tecnologia voltado para a operação de e-commerce. Aí tá, o que aconteceu? Eles põem aqui. Foi identificado um afundamento da parte do aterro do imóvel de Contagem. Pois eles construíram para alugar, não foi eles que construíram, eles já adquiriram, já construíram. Aí, com o surgimento de trincas e aberturas das juntas de dilatação por parte administrativa, na parte administrativa do centro logístico. Aí, como foi na parte administrativa, reforçamos que isso não afetou a estrutura principal do galpão. Não há risco de colapso. Então, não tem. O galpão continua em andamento, mas a parte administrativa dá problema. Em 10 de outubro, os Correios optaram pela paralisação total de sua operação. O laudo da Defesa Civil do município determinando a interdição temporária parcial referente a uma área administrativa do prédio foi emitido dia 16. Aí o que acontece, pessoal? Mesmo que essa área interditada seja só 6%, nós não estamos falando uma área de 6% do prédio que era 6% onde guardava cargas. São 6% da área administrativa. Então, você parando na área administrativa, o baque, às vezes, é maior no prédio, no funcionamento. Você está parando a parte administrativa, mas não impede a utilização do restante do centro logístico pela locatária. Apesar disso, a locatária segue inoperante no imóvel como um todo, mas continua pagando aluguel. O que está sendo feito? Eles colocam aqui que está sendo feito pela equipe em conjunto, porque são duas gestoras juntas nesse fundo, né? Rio Bravo e a Telos. A Telos, eu conheço o pessoal, são mais especialistas em imóveis, a Rio Bravo é na administração mesmo, então são bem especialistas. Junto com o time de engenharia técnica, foram mobilizados para o acompanhamento em loco. Aí reforçamos que a gestão também já vinha fazendo reparos e monitorando no imóvel há meses. Aqui eles já falam há meses. Esse é o problema do documento que o pessoal achou, que trouxe para a internet, que muita gente saiu vendendo por causa desse documento, com projetos de correção e manutenção protocolados na prefeitura em agosto. Então, eles já estão com projetos de correção. Já entramos em contato com os órgãos competentes, aí vão falando. A nossa expectativa é apresentar um plano detalhado. Então tá, aí vamos lá. Sobre o ocorrido, qual é a extensão? Vamos falar ali que é correspondente a 1% da área locável no anexo 5 e 6% do imóvel sem impacto direto na operação logística. Na parte de logística não teve problema, mas a administrativa sim. Funciona o Correios? A parte logística, sem estar lá o administrativo para botar as coisas em ordem? Essa é uma pergunta. Aí o laudo da defesa, o dano é localizado ou a possibilidade de expansão? Essa aqui é uma preocupação. Está afundando parte do terreno, será que pode afundar o resto? A questão se concentra nas edificações de suporte à operação. Sem risco, identificamos a estrutura principal do galpão. Então, não tem risco à estrutura principal. O tema já está sendo tratado com a devida urgência de modo a estabelecer a operação como um todo, com segurança por meio da liberação da segurança civil. A gestão estava ciente há quanto tempo do monitoramento desse problema? Isso aqui é que o pessoal zangou. Por quê? Se já tinha laudo desde anteriormente, por que não foi divulgado? Aí eles estão aqui, ó. Dentro do escopo da manutenção do imóvel, foi iniciado um monitoramento há cerca de 1 ano, com medições topológicas e verificações visuais da estrutura, onde a todo momento foi confirmada a estabilidade do imóvel. No decorrer do período, houve aprofundamento das análises, por meio de sondagens, sempre resultando na mesma conclusão pela estabilidade do empreendimento. O fundo estava com um projeto de intervenção na área de influência do aterro, já em aprovação no município,
cujo protocolo foi realizado em agosto de 2024. Então já ia intervir num pedaço para poder fazer um projeto. A gestão faz monitoramento contínuo, manutenções estruturais preventivas, intervenções sempre que necessário e que fazem parte da gestão em um empreendimento imobiliário, independentemente da sua natureza imobiliária. Quando identificamos as manutenções necessárias, atuamos para sanar. Existe laudo de equipe técnica? Teremos acesso ao laudo? Existe fotos do dano? Esse aqui, ó, que foi o que vazou. Sim, temos os laudos técnicos contratados pelo fundo no âmbito desse monitoramento mencionado, ou seja, laudos contratados dentro do escopo da manutenção do imóvel em razão de trincas e rachaduras indicadas pelo correio em conversas com a equipe de manutenção do imóvel, os laudos de 3 empresas independentes e que todos atestam a estabilidade do imóvel e que não há risco iminente de desmoronamento, conforme laudo disponível na consulta na sede da administradora. E eles vão e colocam aqui, ó, o início do monitoramento, de quando é o laudo? Maio de 2024. O conteúdo na íntegra pode ser acessado nesse item aqui. Tais recomendações prontamente atendidas e concluídas, conforme o relatório fotográfico disponível. Então, esse laudo de maio de 2024 não veio a público. Ele está aqui, que esse parecer técnico, ele não veio a público, mas nesse parecer técnico, eles são 50 páginas, tá, pessoal? Aqui 50 páginas, onde tem fotos, tem de tudo um pouco. Aqui eu apertei o botão errado. Eu estou com o mouse novo aqui. Tem de tudo um pouco. E aqui eles fizeram uma outra vistoria de serviço feita depois, mostrando que, aí já em setembro, mostrando que aquilo que tinha sido reclamado das áreas, dos 6% aí, ó, tá, vocês estão vendo? Aqui é 1% e aqui é 5%. Eles foram sanados. No que estava nesse laudo aqui apresentado. Mas voltamos nós aqui à leitura. De quem é a responsabilidade pela manutenção do imóvel? O locatário é contratualmente responsável pela manutenção preventiva, corretivas e preditivas do imóvel. No entanto, o locatário não realiza a manutenção necessária e o fundo for obrigado a assumir alguma atividade em prol das habitualidades de segurança do imóvel. O locatário não realizava as manutenções. E o fundo foi obrigado a assumir algumas coisas. O fundo está responsabilizado legalmente pela situação. Em uma situação como essa, o fundo é responsável por trazer diagnósticos adequados, identificar e estender o problema e dimensionar para propor soluções de embasamento e definir o melhor plano de ação, tanto para um plano definitivo quanto para uma solução de problema de forma paliativa e emergencial, com celeridade, garantindo a segurança de todos e o pleno funcionamento. O imóvel tem seguro? Essa aqui foi a pergunta. Sim, o imóvel tem seguro. E a apólice vigente, cujo prazo foi de 28 de 6 de 2024 e com encerramento 28 de 6 de 2025, possui, entre outros itens, a seguinte cobertura de danos materiais: incêndio, queda de raio, explosão, pequenas obras de engenharias, ampliações, reparos, reformas, vazamento de tanques, responsabilidade de estabelecimentos comerciais e tudo. Diante do ocorrido, a gestão iniciou o processo de sinistro seguro. Então, quem vai pagar por isso é o seguro. Como se dará a sinistralidade? Com a abertura do sinistro, ao início do processo de avaliação de regulação por parte da seguradora, com o objetivo de avaliar a abrangência da cobertura do dano sofrido. A partir de então, a gestão não tem ingerência sobre os próximos passos. Passaremos mais informações mais cedo possível. O imóvel está dentro da garantia. Por passar de uma obra emergencial, os custos serão inicialmente arcados pelo fundo, com o intuito de dar celeridade e evitar maiores prejuízos ao empreendimento e os seus investidores. Contudo, a análise conclusiva da equipe contratada pelo fundo sobre a origem das patologias, a Rio Bravo e as gestoras definirão a melhor estratégia jurídica para obter ressarcimento dos danos e prejuízos da parte competente. Então, o que é o seguinte, quem construiu
que é o responsável. Aí eles vão fazer todas as documentações e correr atrás, para saber se o, o responsável por isso é o Correios, ou se o responsável porque pode ter sido um dano pós, né, a obra, algo, uma falta de manutenção, ou algo parecido, e pode ter sido uma obra mal feita. Então eles vão atrás de quem eles compraram, que ainda está na garantia. Aí, então, e além disso ainda tem seguro para isso. Para que se desesperar vendendo a cota no mercado? É isso que eu estou falando. Aguardem. Tudo bem, gente. Teve gente que fala assim: ah, se eu tivesse me desesperado e vendido rapidamente as minhas cotas do Tord 11, eu não tinha tomado prejuízo. Se eu tivesse desesperado, vendido rapidamente as minhas cotas do Deva 11, eu não tinha tomado muito prejuízo. A questão é, fundo como esse, que tem apenas 5 imóveis, aonde um dos imóveis é 40% da renda, você não pode ter exposição muito grande. Eu gosto dos ativos desse imóvel, desse fundo, os imóveis desse fundo, mas você não pode ter uma exposição muito grande. Isso. Algumas coisas, o pessoal fala assim: ah, Kiko, mas faltou transparência. Gente, vocês acham que aqueles outros fundos lá que tem 30 imóveis, acontece um caso de 6% de um desses 30 imóveis, eles estão colocando essas informações nos relatórios gerenciais, algo que não interferiu ainda, agora interferiu, né? Nesse mês interferiu porque o Correios paralisou, mas até então não tinha interferido. Você acha que eles estavam colocando em fatos relevantes? Não. Então, assim, não se desespere, é lógico, a gestora não fez a melhor forma possível, poderia sim ter sido mais transparente, mas ela também, em nenhum caso, igual gente aí já querendo ir na CVM processar a gestora. Não é assim. Não é assim. Calma. Primeiro consulte as normas e veja que norma foi quebrada. Foi quebrada alguma norma? Não, não foi. Faltou transparência? Acredito que sim, poderia ser melhor. Mas a transparência exigida pelos órgãos competentes, eles cumpriram. Então não tem muito o que fazer junto à CVM. Vai lá reclamar, eles vão lá, respondem e pronto. Tá? Mas cuidado na hora de vender seus ativos. Os imóveis ainda estão lá. Esse aí sim vai precisar de uma reforma. Como vocês viram, essa reforma ela pode ser coberta ou pelo seguro, ou por quem vendeu o imóvel, ou até mesmo pelo próprio inquilino. Quem vai pagar primeiro é o fundo, essa reforma. Mas depois ele volta a receber o aluguel normal e num determinado momento ainda vai ser ressarcido desse financeiro. Isso faz parte de quem tem imóveis e aluga imóveis. Vou encerrando o vídeo por aqui. Lembro de novo que não é a recomendação de investimentos. Eu não tenho TRBL na carteira. Eu não tenho, porque eu acho que ele tem poucos ativos. Já tive, já vendi no momento certo, mas acho que ele tem poucos ativos e um problema, nenhum ativo, o pessoal assusta e derruba a cotação, como é que tá, igual está derrubando agora. Vou encerrando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.